A paz do Senhor, classe primários. Como tem sido a semana de vocês? Tem sido boa? Estão conseguindo fazer os deveres da escola de vocês? E os deveres da escola dominical? Não esqueçam. Não esqueçam de separar esse tempinho para fazer os deveres da casa do Papai do Céu, tá bom? É só uma horinha que você consegue ver sua lição e fazer seu dever, tá vendo? Nem vai doer, nem vai demorar, tá bom? Antes de começar a nossa lição, que hoje é a nossa lição número 7, vamos orar? Vamos lá? Senhor, meu Deus, muito obrigada por este momento em que vamos aprender da tua palavra. Abençoa cada aluno, cada um que vai aprender mais de ti hoje, Senhor. Te peço e te agradeço no teu santo nome. Amém. Glória a Deus. Então, que você já esteja com a sua revista aí para você acompanhar a nossa lição número 7, que tem por título... Tan, tan, tan. Qual será o título da lição? Quem sabe? Quem sabe? Olha! O querido de Deus. Quem será esse personagem que foi chamado de querido de Deus? Alguém aí tem um palpite? Eu digo, vou dar uma dica. Ele foi um rei. Um rei e foi filho de outro rei, claro, mas ele foi um rei muito inteligente. Alguém sabe? Não. Então vamos ouvir aqui o nosso texto bíblico que está na nossa Bíblia, tá? No livro de 1 Reis, do capítulo 1, aí do versículo 5 ao versículo 40, no capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 4. E a nossa frase do dia é a seguinte: o filho obediente alegra os pais e agrada a Deus. O que você tem feito que mais alegrou seu pai e sua mãe, hein? Que você, alguma coisa que você fez que deixou seus pais alegres? Hein? O que será? Então, tem algumas atitudes nossas que deixam nossos pais alegres. Às vezes é arrumar nosso quarto, às vezes é fazer o dever na hora certa, comer a comidinha direito. Então, pense o que você tem feito que tem deixado os seus pais alegres. Porque olha aqui, o filho obediente, além de alegrar o papai e a mamãe, também agrada o papai do céu. Olha que legal, que bom. E o nosso memória em ação, tá? Cada bonequinho aí tem um pedaço do nosso versículo. Diz assim: filhos, o dever cristão de vocês é obedecer sempre ao seu pai e à sua mãe, porque Deus gosta disso. Está no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 20. Sabemos que obedecer não é fácil, né? Às vezes, papai e mamãe mandam a gente fazer algo que a gente não quer. Outras vezes, eles proíbem você de fazer alguma coisa que você gosta muito, não é? Isso às vezes é chato, né? Mas Deus diz na sua palavra que o nosso dever como filho é obedecer, mesmo quando isso não for da nossa vontade, mesmo quando isso for desagradável para a gente. Então, a vontade de Deus é que nós sejamos obedientes, porque o coração de Deus fica alegre quando nós obedecemos os nossos pais ou os nossos responsáveis. Então, se às vezes a mamãe manda você desligar a televisão, desligar o celular, parar de ver celular muito tempo, parar com aquele joguinho, mesmo sendo uma coisa desagradável, não faça birra, obedeça, porque os seus pais sabem o que é melhor para vocês, assim como o nosso Deus sabe o que é melhor para a gente. Tá? Vamos lá começar a nossa lição. Quem será o nosso personagem de hoje? Já lembraram? Vocês gostariam de serem conhecidos como queridos de Deus? Olha só que coisa especial ser chamado querido de Deus. O nosso personagem de hoje era conhecido assim. E sabe quem era? Um menino Salomão, sim. Ele foi chamado assim através do profeta Natã, que lhe chamou, lhe deu o nome de Gedidias, que significa
querido de Deus. Uau, olha só que coisa legal você ser chamado querido de Deus. E Salomão era realmente amado por Deus, porque ele procurava obedecer ao Senhor, comportar-se do jeito que Deus queria. Uma das coisas que Salomão sabia que deixava Deus contente, que era que ele obedecesse sempre ao seu pai. Quem sabe o nome do pai de Salomão? Hum? Como era? 4 letrinhas. O rei Davi. Sim, Salomão era filho do rei Davi. E ele sabia, o Salomão, que se ele obedecesse o papai e a mamãe dele, ele estaria fazendo a vontade de Deus. Quando o rei Davi estava bem velhinho, Adonias, que era o irmão mais velho de Salomão, pensou que seria o novo rei de Israel. Por quê? O costume, a tradição era que o filho mais velho herdasse o trono do pai. Então Adonias era o filho mais velho de Davi. Então eu vou ser o rei de Israel. Mas não foi assim. Por quê? Adonias nunca tinha sido obediente. Ele fizeram algumas coisas que deixaram o coração de Deus muito triste. E entristeceu seu pai Davi e o papai do céu. Por isso, o escolhido de Deus para ser o novo rei foi Salomão. Davi entendeu que estava escolhendo Salomão porque ele era obediente. Por ordem de Davi, o profeta Natã e outros homens importantes da corte fizeram uma festa para coroar Salomão como o novo rei de Israel. Sentindo que estava perto a hora de morrer, Davi chamou seu filho Salomão e deu alguns conselhos para ele. Davi falou assim: olha, meu filho, seja corajoso e faça aquilo que o Senhor Deus mandar. Obedeça a todos os seus mandamentos e leis, e assim você será feliz, meu filho. E tudo que você fizer, meu filho, vai dar certo. Logo depois que Davi deu esses conselhos para Salomão, ele veio a morrer. E Salomão nunca se esqueceu dos conselhos do seu pai Davi. Procurou sempre obedecer à vontade de Deus e por isso Deus abençoou o seu reinado. Um dia, Salomão estava dormindo e Deus apareceu em sonhos para ele e lhe disse: Salomão, pede-me o que quiseres. Que vocês acham que Salomão pediu? Uau, ele podia pedir qualquer coisa para Deus. Será que ele pediu um tênis muito caro? Um celular da hora? Nem tinha celular, né? Mas ele poderia ter pedido uma esposa muito bonita, poderia ter pedido 1000 quilos de ouro, prata, cavalos, nada disso. Ele pediu uma coisa, sabedoria, que ele queria ser o bom rei, governar bem o povo de Deus do jeito que Deus queria. E Deus atendeu o pedido de Salomão. Ele deu não somente sabedoria, mas também muita riqueza. Ele se tornou o rei mais sábio, mais rico desta terra. As pessoas vinham de vários locais para ouvir os conselhos do rei Salomão, para visitar o belo palácio e ouvir todos os ensinamentos que ele tinha para dar. Salomão construiu ricos palácios, mas a coisa mais importante que ele construiu, olha, foi o templo do Senhor, né? Vocês se lembram que o templo do rei Salomão foi o primeiro templo construído, né, com tijolos, né? O primeiro templo fixo, né, que antes Deus era adorado numa tenda. Então, a casa de Deus, a igreja, era naquela tenda que era montada em cada lugar que o povo de Israel tivesse. Mas quando o povo de Israel chegou à Terra Prometida, estava num lugar fixo, não teria que ficar mais viajando pelo deserto. Então, vocês se lembram, Davi pediu que ele queria que Deus tivesse uma casa para ser adorado. Mas Davi não construiu um templo. Davi apenas arrecadou a maioria dos materiais e seu filho Salomão ficou com essa incumbência de construir o grande templo para a adoração ao Senhor. Era um templo riquíssimo, com muito ouro, muita prata, madeira da melhor qualidade e pedras preciosas. Outra coisa importante que o sábio Salomão fez foi escrever muitos provérbios. Vocês se lembram que na Bíblia tem um livro chamado Provérbios? Então, esses provérbios foram escritos pelo rei Salomão. E um deles diz assim: olha, filho, faça o que seu pai diz e nunca esqueça o que sua mãe ensinou.
Lá no livro de Provérbios, capítulo 6, versículo 20. Então, eram ensinamentos muito riquíssimos, muito bons para a gente. E assim como Salomão obedecia a seus pais, Deus quer que nós, eu e você, também obedeçamos nossos pais e nossa mãe. Porque eu também, a titia também tem que obedecer ao papai e a mamãe dela. Mesmo a titia sendo grande, também eu tenho um papai e uma mamãe que eu preciso obedecer. Porque eles são meu pai, tem que respeitar e obedecer. Então, assim também, se eu tiver como eu tenho filhos, eles têm que me obedecer e me respeitar. E assim, de geração em geração, porque Deus promete na sua palavra que o filho obediente terá uma vida longa e cheia de sucesso. Tá vendo só? Então, Salomão foi um jovem obediente que aprendeu ali a dar valor à palavra de Deus. Então, agora vamos ver o que vocês têm que fazer como lição. Vamos lá. Vamos aqui. Na primeira, vocês vão assinalar a resposta certa, né? Na segunda, vão ler alguns dos conselhos que Salomão deu aos seus filhos e ligar cada conselho à sua referência. Então, vão ler esses versículos e saber em qual versículo está falando qual dessas frases, né? E na terceira, o que você pode fazer por seus pais para demonstrar que você os ama e lhe obedece, ok? Então, crianças, que vocês fiquem na paz de Deus, obedeçam aos seus pais, por mais que eles falem alguma coisa que vocês não queiram fazer, mas obedeçam. Papai e mamãe sabem o que é melhor pra gente, além e acima deles, o nosso papai do céu sabe o que é melhor para cada um de nós. Um grande beijo e até a nossa próxima aula.